Irmãos, graça e paz. Antes de nós iniciarmos a nossa reunião, vamos ter uma palavra de oração, em especial colocarmos nesse momento a vida do nosso irmão César, lá de Manaus. Ele sofreu um assalto e ele também foi alvejado com um tiro na perna. Ele está passando por uma cirurgia agora. Graças ao Senhor não há um risco de morte, mas que o Senhor esteja, como de fato está no controle dessa situação, e dando para o César e para a família dele visão do propósito do Senhor com isso que aconteceu, né? Nada foge do propósito do Senhor. Então que os irmãos possam ter essa tranquilidade na soberania do Senhor. Então vamos orar ao Senhor nesse momento pelo César, pela família dele, antes de nós iniciarmos a reunião. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite. É obra da Tua graça, do Teu amor para com o Teu povo. E nesse momento, Senhor, os nossos corações estão apreensivos, mas também agradecidos, porque recebemos a notícia de que o nosso irmão César de Manaus foi alvo de uma violência terrível. E graças ao Senhor, na Tua soberania, ele de fato sofreu uma violência física, mas a sua vida foi poupada pela Tua soberania, Senhor. E esse momento ele está no hospital, passando por um procedimento cirúrgico. Rogamos ao Senhor que o Senhor coloque as Tuas mãos na vida do nosso irmão nesse momento. Não apenas na vida dele, mas na vida da família do nosso irmão César. Senhor, isso que ele está passando, Senhor, revela o Teu propósito. Sabemos que o Senhor ama esta família, que o Senhor tem provido e o Senhor tem sido para eles o escudo verdadeiro, a segurança verdadeira, e que nada escapa ao Teu propósito. Por isso, dá esta visão da Tua presença, Senhor, na vida deles, a irmã Guiana, ao Pablo, Senhor, ao Eduardo e ao nosso irmão César também neste momento. Colocamos em Tuas mãos a igreja em Manaus, no apoio a esses irmãos. Sabemos que a Tua vida é expressa na igreja em Manaus e que eles estão bem cuidados nesta questão, Senhor. Por isso nós Te agradecemos e Te louvamos, ó Pai. Também queremos colocar, Senhor, este estudo nas Tuas mãos dessa noite. Revela-nos o Teu propósito na Tua palavra. Nos leva a ver a pessoa gloriosa do Teu Filho amado em meio à Tua palavra. Nos revela a Ele, Senhor, e a Tua obra soberana, realizada pelo Teu Filho amado. É o que nós Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Retomando o nosso estudo de Gênesis, vamos abrir a palavra em Gênesis capítulo 3. Especificamente o verso 7. Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, o objetivo dessas quartas-feiras, até que o Senhor então nos traga um novo livro da Bíblia que vamos estudar, porque terminamos o livro de Apocalipse, o Senhor trouxe o encargo no meu coração de estarmos falando da sua economia, do seu eterno propósito. E iniciamos de um ponto importante dentro desse propósito do Senhor. Iniciamos de um ponto sobre o pecado e as suas consequências. Então vimos a origem do pecado no pai da mentira.
naquele que almejou ser e estar acima de Deus. O orgulho e a soberba tomou conta deste ser, e isso o levou ao precipício. Precipitado em desonra ele foi, diz a palavra de Deus. Mas então nós avançamos, porque vimos que Gênesis, nesses capítulos iniciais, eles retratam a criação do Senhor perfeita, a criação do Senhor refletindo a sua glória, não apenas todo o mundo natural, o mundo físico, todo o universo criado pelo Senhor, como nós conhecemos hoje, mas também o próprio homem, que seria uma representação da autoridade do Senhor sobre toda essa criação. Este homem criado por Deus, e nós temos que refletir aqui sobre aquele aspecto que foi dito: façamos no plural, irmãos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali era o Deus triuno falando. Então esse homem seria a imagem e semelhança do nosso Pai Celestial, mas do Filho amado Jesus e do Santo Espírito de Deus. Façamos esse homem a nossa imagem e semelhança, né? Esse homem que refletiria não apenas no aspecto exterior, mas também em vida e natureza. Ele seria como nosso Pai Celestial, como nosso Senhor Jesus e como o Santo Espírito de Deus, embora não seria digno de ser reverenciado, de ser adorado, porque este atributo de adoração é exclusivo da Trindade Santa. O Senhor Deus não divide a sua glória com ninguém. Somente Deus é digno de toda adoração. Os irmãos podem refletir sobre isso naquela passagem do jovem rico, principalmente quando ela é retratada, salvo engano, no Evangelho de Marcos, porque lá o jovem rico se aproxima do Senhor e diz assim: bom mestre. E o nosso Senhor, em figura humana, embora sendo 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então, como homem, ele vai ensinar algo, e ele diz assim: bom é um só, o vosso Pai que está nos céus. Obviamente o Senhor Jesus também é bom, porque ele é Deus. Essa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito não se desfez, exceto por um breve momento lá na cruz. Então o que Deus é, o Filho é, e o que o Filho é, Deus é, o Deus o Pai, e eles são unidos em um só Espírito. Quando o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito, vai dizer isso, ele diz assim, que o Filho é a imagem do Deus vivo. E o próprio Senhor Jesus vai falar sobre isso. Quando um dos discípulos diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz assim: há tanto tempo vocês estão comigo, vocês me pedem isso. Quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Irmãos, em outras palavras, em umas palavras mais claras possíveis para nós tentarmos entender, Jesus, ele é como se fosse uma projeção exata do ser de Deus. Talvez uma linguagem de informática nos ajude. Quando você está na frente do seu computador, você aperta a tecla A, lá no teclado do seu computador. O que acontece? Aparece uma imagem exata na tela do computador, a mesma letra, não é verdade? Esse caráter. Então, Cristo é o caráter da hipóstase de Deus. Em outras palavras, ele é a expressão exata do ser de Deus. Deus quis se manifestar e se revelar aos homens. Então, ele projetou uma imagem de si mesmo. E essa imagem é o seu Filho amado Jesus. Então, por isso o Senhor disse: quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Irmãos, queremos conhecer o nosso Pai Celestial, somos encorajados
a conhecermos o seu Filho amado, conhecermos na palavra, mas principalmente conhecermos em experiência. Todas as ações de Cristo, retratadas nos evangelhos principalmente, mas não apenas ali, mas todas as ações de Cristo são a exata expressão de todas as ações de Deus, porque era Deus que estava andando e tabernaculando entre os homens através do seu Filho amado. Não se esqueçam que quando o Senhor vai ao Jordão, ele é batizado por João Batista, o Espírito de Deus em forma de uma pomba repousa sobre ele, e lá é dito: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então o Filho é a habitação do Pai no Espírito. Então quem andou pela terra não foi só o homem Jesus, mas a Trindade Santa caminhou pela terra entre os homens, cheio de graça, cheio de verdade. Nele não havia, como a palavra diz, pecado algum, muito embora em tudo ele era semelhante aos seus irmãos. Quem são os irmãos do Senhor? Todos nós que recebemos o nosso Senhor como nosso Salvador. Em tudo ele é semelhante aos seus irmãos, para se tornar o perfeito Salvador, porque ele deveria ser identificado com todos aqueles os quais ele iria salvar. Aquele cordeirinho no Antigo Testamento, quando ele era sacrificado, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele, porque esse colocar a mão é uma figura de identificação. Então o sacerdote colocava a mão na cabeça dele e ele era imolado, aquele cordeirinho. Plena identificação, né? E essa é a realidade do nosso Senhor. Agora, voltando aqui às nossas atenções, o que foi que nós estudamos na última reunião? Que os olhos dos homens, os olhos de Adão e Eva, eles eram olhos abertos fisicamente, mas espiritualmente os olhos deles estavam fechados para o quê? Para si próprios. Eles podiam contemplar a figura de Deus, o próprio Deus que vinha na viração do dia para estar com eles. Então o alvo do contemplar do homem, os seus olhos, espiritualmente falando, estavam fixos em Deus e em toda a sua criação. Mas quando eles desobedecem a palavra, eles perdem o foco. Você sabe o que significa a palavra pecado no original? Mudança de foco, ou perda do alvo, ou erro do alvo. Isso é pecado. Errou o alvo, andou por outro caminho. Você imagina a figura de um corredor. Ele treina para uma maratona, né? Treina o ano inteiro para a maratona. Aí ele chega na maratona. Ele sabe que tem um ponto de partida e tem um alvo que é a linha de chegada. Quando dá o sinal da partida, ao invés dele seguir esse curso, ele pega para outro caminho. Errou o alvo, perdeu o alvo. Esse é o significado, o sentido da palavra pecado. E o Senhor Deus é tão sábio, irmãos, que Ele nos fez, digamos assim, naturalmente, para refletir uma realidade espiritual. Nós só podemos focar um ponto de cada vez, naturalmente. Os nossos olhos não conseguem focar 2 pontos. Em outras palavras, nós não conseguimos olhar para 2 pontos distintos. Nós só conseguimos focar um ponto. E isso é para refletir essa realidade espiritual. Por isso que as leis de trânsito dizem o quê? Você não pode ficar com o seu celular na mão e dirigindo. Por quê? Você não tem condição de focar em 2 pontos distintos. Se você olhar para o celular, você vai deixar de olhar para o trânsito. E se você olhar para o trânsito, você vai deixar de olhar para o celular. Não dá para focar 2 pontos distintos. Então, o que Deus quis nos mostrar, nos criando dessa maneira?
Ou nós focamos no alvo que é Ele, ou se nós focarmos em outro lugar, nós vamos perder Ele de foco. Entenderam, irmãos? Então isso é pecado. O homem, quando ele escolheu então comer do fruto da árvore que Deus havia dito para que ele não comesse, os seus olhos espirituais foram como que fechados para as coisas do reino de Deus, mas foram focados e abertos para as coisas da carne. Para o que foi aberto? Nós estudamos na última reunião. Foi aberto para o medo, foi aberto para si mesmo, porque viram que estavam nus, foi aberto para autojustificação, né? Olha, Deus, foi a mulher que você que me deu esse fruto aí, eu comi. Ou seja, a culpa é de Deus, a culpa não é minha. Quem mandou ele me dar essa mulher com defeito e que me fez pecar, né? Então, os olhos do homem foram abertos para a carne e tudo que ela traz, algo que antes estava fechado, porque os seus olhos espirituais estavam abertos para Deus e para o propósito de Deus e para as coisas concernentes ao reino de Deus. Quando ele mudou esse foco, os seus olhos foram abertos para a carne e todas as consequências maléficas que isto traz. Ele mudou o foco. Entende, irmãos? Para Deus, então, como Deus vê os homens hoje? Cegos espiritualmente. O homem passou a ser conhecedor do bem e do mal, mas a partir da sua visão carnal. Então, para Deus, ele não consegue mais, o homem não consegue mais vislumbrar e ver as coisas concernentes ao reino de Deus. Para isso, ele está cego. Não foi esse o propósito de Deus. Nós lemos um texto de Jó na última reunião, que traz ali um princípio importante, porque estava no coração do Senhor aquilo. Então, no texto de Jó, diz assim: eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Qual era o propósito do Senhor, irmãos, antes do pecado? Ele seria os olhos do homem, os olhos espirituais. Eu me fazia de olhos para esse homem. Esse homem teria toda a percepção de tudo, nos céus e na terra e debaixo da terra, através da minha percepção. Só que o homem escolheu ter essa percepção por si mesmo. Então ele passou a ser cego para Deus. Ele não tem mais a visão que Deus tem. Ele perdeu essa visão. Então, vamos ler alguns textos rapidamente, porque esse não é o nosso foco hoje, mas é porque ficou faltando na última reunião. Abra sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 29. O verso 18. Isaías 29, 18. Então diz assim, aqui fala sobre a redenção, né? E aí diz assim: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Está vendo? A condição natural com que nós temos, cegos, escravizados e enredados por trevas e pela escuridão. A palavra diz que esse mundo jaz em trevas e que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incautos. Certo? Mais um texto. Isaías 42, 7. Tem vários textos, vou selecionar aqui 3 ou 4 no máximo. Isaías 42, 7 e 16. Vamos ler o verso 6 também.
Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Veja o verso 7 aí. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Então, a cegueira espiritual é um cativeiro. A cegueira espiritual faz as pessoas sucumbirem em meio às trevas. Irmãos, vamos fazer uma reflexão aqui. Quando Estevão, aquele irmão do Senhor, lá em Atos capítulo 7, está morrendo apedrejado, porque ele deu um testemunho, ele era cheio do Espírito, e ele deu um testemunho tremendo sobre a casa de Deus. Estevão foi martirizado pelo testemunho da casa de Deus, porque ele disse assim: esse templo que vocês judeus consideram tão sagrado, esse templo não é a habitação de Deus, porque Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. E ele diz mais: a vossa habitação ficará deserta, porque os judeus então tinham naquele templo o lugar em que Salomão, ajudado por Davi, construiu o templo. Depois o templo foi reconstruído, e era ali o lugar que se deveria adorar o Senhor. O monopólio da adoração de Deus era naquele lugar. E então vem esse testemunho do Espírito: a vossa casa ficará deserta, porque Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Essa casa, esse templo de pedra, é uma representação, é uma figura não verdadeiro e não definitivo. E por isso as pessoas tomadas de ódio lançam mão sobre ele e o apedrejam com a aprovação de Saulo, né? Mas então, quando Estevão está sendo apedrejado, irmãos, algo impressionante acontece. Ele diz que vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé à sua direita. Visão espiritual. E o que esse Estevão está sofrendo? Uma injustiça. A única coisa que ele pode falar, porque ele é cheio do Espírito, o que ele diz: Pai, não impute a esses homens este pecado, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. As mesmas palavras do nosso Senhor: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E porque não sabem, cegueira espiritual. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Imagina, irmãos, o povo estava de pé com a palavra, todo o Antigo Testamento, desde o Pentateuco, né, que abrange ali a lei, até os profetas, os livros proféticos, poéticos e assim por diante, nas mãos, e decoravam aquilo de trás para frente, de frente para trás. O dia que chegou o autor da vida, a quem a palavra dava testemunho, eles não conseguiram ver. Eles não conseguiram ver, porque era uma questão de cegueira espiritual. Essa é a condição natural. Irmãos, então, vamos trazer isso para o plano prático. Tanto cristão indignado com a conduta dos ímpios por aí. Como é que pode? Não deveria fazer isso. Um homem tem 3 mulheres e tem amantes, e um homem se embriaga, e o homem faz aquilo, é corrupto. Como é que pode? Indignado, mas eles estão cegos, como nós um dia fomos cegos também. Então qual o problema deles? Cegueira espiritual. Cegueira espiritual, né? E quem pode curar essa cegueira espiritual? Avance na sua Bíblia aí para os evangelhos agora. Mateus capítulo 11. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Mateus capítulo 11, verso 5.
ler este, mas me deixe ver aqui, porque não é exatamente o texto que eu quero. Só um instantinho. Na verdade, o texto que eu quero, nós vamos ler esse. O irmão já lê para mim, por gentileza, esse de Mateus 11:5. Mas depois nós vamos para João, é o capítulo 9 de João. Então, o irmão leia aí Mateus 5 para nós. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, por que os cegos veem, os surdos ouvem, por que os coxos andam? Nós nunca podemos interpretar as coisas que o Senhor fez como simplesmente milagres, porque João, no Evangelho de João, é chamado de sinais. As curas, os milagres que Jesus fez, são chamados sinais. O que é um sinal, irmãos? Um sinal é uma representação, é um símbolo que nos traz uma ideia. Vamos lá pegar as regras de trânsito. Quando você está parado lá no sinal, o vermelho está aceso. Qual é a representação daquilo? Aquilo fala algo, né? O que fala? Que você deve ficar com o seu veículo parado e aguardando. Um sinal. Então, tudo que o Senhor fez aqui na terra, os milagres que Ele fez, serviam como um sinal de uma realidade espiritual. Deus não curou o coxo por curar, sabe por quê, irmãos? Porque não adianta nada o coxo ser curado e continuar em pecado. O problema dele foi resolvido. Lembram da cura dos 10 leprosos? 10 leprosos foram curados pelo Senhor e saíram pulando de alegria e foram embora. Um voltou porque queria o Senhor. Aqueles 9 foram embora. O problema deles foi resolvido? Talvez eles ganharam um tempo a mais de vida aqui na terra, mas o problema deles, que é uma natureza pecaminosa, não foi resolvido. Então, Jesus não curava por curar, Ele queria traduzir isso numa realidade. Então, quando nós vimos a lista aí que a nossa irmã leu, os cegos veem. Por quê? Porque a luz de Deus, a luz do mundo se manifestou, né? Então vamos ver isso agora no Evangelho de João. Vai lá para o Evangelho de João, capítulo 9. Vamos começar com o verso primeiro. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então, o primeiro ponto aí para nós: quem são cegos de nascença? Todos nós somos cegos de nascença. Uma cegueira espiritual herdada dos nossos pais Adão e Eva, que mudaram e perderam a visão do Senhor e do seu eterno propósito. Passaram a ver pela carne, não mais espiritualmente, né? Então o texto segue. Os irmãos podem ler em casa, é um tanto extenso, então nós não vamos nos ater a ele na íntegra. Mas então o Senhor encontra esse homem. Então ele vai e diz ali no verso 4, né? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí o Senhor cospe na terra, né? Faz um lodo com a saliva e coloca nos olhos desse cego e manda ele lavar esse lodo, né? E o cego volta a ver. Então veja aí o verso 8. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como um mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas?
Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. E aí, irmãos, como sempre, a religião vai entrar no meio da história. Porque a carne persegue, o carnal persegue o espiritual. É sempre assim. Então os fariseus vão interrogar este cego, né? E aí o cego de novo conta a mesma história para eles. Aí veja no verso 16: por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve então uma dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, verso 17: que dizes tu a respeito dele? Visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram os pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus ou Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai. Então chamaram pela segunda vez, né? Então chamaram ele pela segunda vez, o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então, para tudo que era perguntado para esse homem, a única coisa que ele sabia, parecia até repetitivo, né? Quais foram as palavras que ele repetiu várias vezes? Eu era cego e agora eu vejo. É só isso que eu sei. Irmãos, isso é para nós. Às vezes as pessoas querem que a gente saiba demais. A única coisa que a gente tem que saber é o quê? Eu estava em trevas e agora Cristo me transportou para o seu reino de luz. É o que eu sei. Que testemunho tremendo, irmãos. Porque hoje o mundo é muito cheio de detalhes, é muito cheio de voltas. Mas como assim? Aí o mundo quer aplicar a ideia o quê? Racional na palavra. Não, mas como é que pode? Como você pode ter sido cego de nascença e agora você vê? Como é que você pode ter sido trevas e agora você é luz? Então quer trazer para o lado lógico. E aí nós, com toda a simplicidade que envolve o reino de Deus, nós podemos dizer o quê? Olha, meu amigo, uma coisa eu sei: antes eu estava morto em pecado, antes eu estava em trevas, e agora Cristo me ressuscitou. Agora eu estou vivo em Cristo Jesus, e eu fui transportado para o seu reino de luz. É a única coisa que eu sei, né? E é o que esse cego está dizendo, repetindo e repetindo o seu testemunho de salvação, né? Aí veja aí, prossegue o texto. Perguntou-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendeste, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Agora o cego é o mestre dos fariseus, né? Ensinando coisas óbvias para eles. Desde que há mundo,
jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. Sabe por quê, irmãos? O religioso é sempre mestre de si mesmo. Ele não tem um coração de discípulo. Então, ele está dizendo assim: como é que você, que é um pecador, quer ensinar para a gente as coisas concernentes a Deus, mas não tem pessoa mais habilitada para ensinar as coisas acerca do reino de Deus, senão aquele que foi salvo por Deus? Não é o caso deste servo. Mas você percebeu isso aqui? Desde que o mundo existe, não se encontrou ninguém no mundo que abrisse os olhos a um cego de nascença. Então nós lemos todo esse texto, extraindo daqui alguns ensinamentos, apenas para nós compreendermos o seguinte: somente o Senhor pode salvar os cegos de nascença da sua cegueira espiritual. Aqui ele o fez pessoalmente. Se você percebeu e se atentou para a nossa leitura, no início desse capítulo 9, o cego não estava procurando o nosso Senhor. O nosso Senhor que o encontrou e que se anunciou a ele e que abriu os seus olhos, porque é assim que funciona o processo de salvação. Todos nós aqui, irmãos, um dia, dando as nossas cabeçadas na vida, trombando por aí, porque cegos de nascença fomos encontrados, alcançados e restaurada a nossa vista pelo Senhor. Não há participação nossa nisso. Tem tanta gente por aí achando que Deus fez um grande negócio salvando ele, mas a palavra diz assim, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e ele vos deu vida, pela graça sois salvos. O que fez Paulo cair no cavalo? Aquele Paulo perseguidor, cego de nascença, o que fez ele cair da montaria em terra? Brilhou uma luz à frente dele. O Senhor o encontrou, o Senhor o achou, e aquele encontro mudou a vida de Paulo, como mudou, ou deveria pelo menos ter mudado as nossas vidas, né? Então esse é o problema gerado lá pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foi herdado por todos nós, cegos de nascença. E desde que há mundo não se encontrou ninguém que pudesse abrir a vista a um cego de nascença, mas esse Senhor é poderoso para fazer isso. Irmãos, qual deve ser a nossa oração de intercessão pelas pessoas? Porque muitas vezes nós somos tão egoístas na nossa natureza que até a nossa oração é tendenciosa. Como é que é tendenciosa? O marido dá um trabalho em casa, então a mulher começa a interceder pelo marido. Por quê? Quer que ele alcance o Senhor, para que ele pare de dar trabalho para ela. O filho dá um trabalho em casa, ora para que o Senhor alcance o filho. Para quê? Para esse filho parar de dar dor de cabeça para o pai. Então, está vendo como nós somos egocêntricos? Porque os nossos olhos naturais, os nossos olhos carnais, são como os olhos de Adão. Ó Senhor, essa mulher que você me deu aí, eu não errei, foi ela. Foi o Senhor também que me arrumou a ela. Ele tinha esquecido um detalhe, né? Que quando ele olhou para Eva, ele disse o quê? Esta, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ele que deu o nome para ela, chamar-se-á varoa, porque de mim foi tomada. Está vendo? Ele esqueceu essa verdade. Nós hoje, de joelhos nos nossos quartos, muitas vezes, orando segundo a nossa visão carnal, egocentrista, né? Deus salva minha esposa. Por quê? Porque aí ela vai parar de me dar trabalho. Não é verdade? Não é para que essa pessoa conheça o Senhor, para que ela desfrute o Senhor,
para que ela ame o Senhor, que o Senhor seja a vida dela. Talvez isso seja uma preocupação secundária. A primária é o quê? Viver livre desse problema. Então as pessoas, quando vão dar testemunho na igreja, o quê? Antes eu bebia, antes eu fumava, e agora Deus me salvou. Irmãos, essas questões, chamadas então fruto do pecado, não são as questões principais. Se você vai num pé de manga e corta lá, tira os frutos, vamos lá, arranca os frutos todos, guarda numa caixa, o pé de manga ficou livre daqueles frutos. Talvez os frutos podres, né? Arranca tudo e guarda numa caixa e joga fora. Ano que vem vai acontecer o quê? Vai crescer o fruto de novo. E assim, todos os anos e todos os dias, aquilo vai replicar. Por isso o Senhor diz assim: a árvore má não pode produzir fruto bom, e a árvore boa não pode produzir fruto mau. Quando o Senhor traz essa analogia, ele está dizendo o quê? O problema do ser humano é um problema de natureza, não propriamente do fruto. O fruto é uma consequência, tanto para a justiça, quanto para a iniquidade, quanto para o pecado. Se nós andamos no Senhor em Espírito, sendo cheios do Espírito, nada mais natural que vamos produzir frutos agradáveis a Deus. Agora, se nós, mesmo tendo crido no Senhor, andamos segundo a nossa carne, o que nós vamos produzir? Frutos da carne. Então, Paulo vai fazer essa abordagem e eu recomendo que os irmãos estudem em casa, no capítulo 7 e 8 de Romanos. Paulo começa a olhar para si de uma certa forma, e ele diz assim: miserável homem que sou. Porque com relação à minha mente, eu sei que a palavra de Deus é correta, a lei de Deus é boa, mas os meus membros imperam outra vontade, que é contrária à vontade de Deus. Então Paulo começa a fazer essa análise, e aí ele chega assim: miserável homem que sou, e uma indagação: quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo. E aí ele entra no capítulo 8. No capítulo 8 ele diz assim: que a lei do Espírito da vida é que me liberta da lei do pecado e da morte. Irmãos, a lei mosaica, digamos assim, ela é importante por quê? Porque ela veio assim dizer assim: olha, esse é o padrão moral de Deus, que vocês jamais vão poder alcançar. A lei não foi dada para ser seguida, a lei foi dada com um propósito. O propósito de revelar que nós somos pecadores. Ela é como se fosse um espelho celestial colocado na nossa frente, na nossa cara. Vocês são esses monstros. Quando eu digo para vocês não cobiçarem, vocês vão cobiçar. Quando eu digo para vocês amarem a Deus, vocês vão amar o mundo e vocês mesmos. Então esses são vocês. Essa é a função da lei. Então, olhando para a lei, nós descobriríamos o que? Precisamos de um Salvador. A lei é como se desse um diagnóstico assim: vocês estão com uma doença em fase terminal e inoperável, e o caminho é a morte. Certo? Essa é a lei mosaica, tá? É a lei que foi dada por Deus. Mas aí existe uma outra lei. Então, quem é que vai me salvar desse quadro terrível, já que eu nada posso fazer? A lei do Espírito da vida é que te liberta da condenação da lei que foi imposta antes. Todo aquele que pecar, esse morrerá. Entende, irmão? Então, você quer agradar a Deus? Você quer produzir frutos segundo Deus? Um caminho: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga o Senhor. Porque nesse processo de negar a nós mesmos, o Espírito de Deus vai ter espaço em nós. Agora, se nós não negamos, o Espírito de Deus não tem espaço em nós. E aí nós andamos pela carne, Essa é a tragédia. E tem tanto cristão deprimido, depressivo, de cama, pensando em suicídio, quando alguns já não fizeram isso.
pelo quê? A frustração de verem na palavra de Deus como um livro de regras a ser seguido. Não faça aquilo, faça isso, vista essa roupa, não vista aquela roupa, cante isso, não cante aquilo, ouça isso, assista aquilo, não assista isso. Então ele pega esse grande caderno de regras e vai para a sua casa. E lá ele vai tentar, com todas as forças e com toda a boa intenção do coração dele, seguir aquilo. Porque alguém ensinou para ele assim: se você seguir isso, Deus vai te abençoar, Deus vai estar com você. Quando na verdade, irmãos, o Senhor diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim para quem? Para os perdidos. Então a gente já ganhou essa concepção: Senhor, eu sou um perdido, eu sou doente, e somente o Senhor pode me libertar. É aqui que começa o processo de salvação de Deus. O processo de salvação, irmãos, a caminhada espiritual, você não começa do 0 e vai para o 10. Você começa do 10, né? Sou muito bom, eu quero Deus, eu amo Deus, e começa no 10. E aí Deus: você me ama? Você me quer? E Ele vai começar a te quebrar, e vai quebrando até você chegar no 0. Por isso que Paulo, que começou como um grande conhecedor da lei, chega a dizer o seguinte, né? Eu sou o maior pecador de todos os homens. Se o nosso irmão Paulo está falando isso, ele não está falando isso por hipocrisia, né? Está falando isso porque ele teve essa revelação da parte de Deus. Mas se o nosso irmão Paulo está falando isso, este homem que foi tremendamente usado por Deus, e nós, irmãos, tremendo pecador. Você sabe que quando Paulo fala em Romanos, inspirado pelo Espírito, assim: quem me livrará do corpo desta morte? Ali é uma comparação a uma pena que era dada no Império Romano, uma pena terrível e cruel. Para alguns casos, os homicidas eram punidos da seguinte forma: a pessoa que eles matavam era acorrentada a eles, e eles ficavam caminhando carregando essa pessoa morta pelas costas. E já pensou você aguentar aquela pessoa apodrecendo ali junto com você? Então por isso que ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? É como se esse novo Paulo, nascido de novo, ele diariamente, pela luz do Senhor, ele tem que contemplar e ver quem é o velho Paulo, quem é ele naturalmente, né? O corpo dessa morte, como se ele tivesse que carregar este velho Paulo junto com ele também. Isso é para todos nós. Nós, à medida que nos aproximamos do Senhor, duas coisas acontecem, irmãos. E se não está acontecendo conosco, algo está errado. Quais são as duas coisas? Primeiro, nós vemos o amor, a graça manifesta. Mas também, irmãos, nós vemos quem nós somos. E é quase que desesperador ver quem nós somos. O que a carne é e o que ela pode fazer, né? Nós vamos avançar no nosso estudo, pegando alguns exemplos da palavra de Deus. Eu gostaria de começar com Abraão, para ver o que algo semeado na carne pode trazer de consequência para a vida de um filho de Deus, né? E talvez, acho que podemos até iniciar esse restinho de tempo que falta com isto. Abra sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganei, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Porque o que semeia para a sua carne, da carne colhe corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Cuidado, que esse bem não é segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o bem aqui é segundo o que está no verso anterior. Se nós semeamos no Espírito, então o bem aqui é segundo o Espírito de Deus. Irmãos, o homem naturalmente ele sabe fazer coisas boas, tá? Mas não quer dizer que essas coisas boas sejam aceitáveis e agradáveis a Deus. Porque se semeamos na carne, colhemos corrupção. Mas se semeamos no Espírito, colhemos vida eterna, né? Então, verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, uma lei muito clara e inquebrável foi estabelecida aqui, um princípio que rege toda a palavra. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Você sabe o que é o significado dessa palavra zombar no original? Dar tapinha no nariz. Esse é o significado. Em outras palavras, em Deus você não dá tapinha no nariz. Você, irmão, você tem coragem de chegar em alguém, em ato de zombaria, e ficar batendo no nariz dele? Isso não deve ser feito. Então é isso que está sendo dito aqui pelo Espírito de Deus. Em Deus não se dá tapa no nariz, de Deus não se zomba. Aquilo que nós semearmos, isso nós vamos colher. Pergunto aos irmãos, nesses dias que temos estudado sobre Adão e Eva, eles não semearam na carne? Então eles colheram o fruto dessa semeadura. Alienação de Deus, corrupção, e a coisa foi, digamos assim, descambando, seus filhos um matando o outro, homicídio, e a coisa foi descambando, de sorte que quando chegou no capítulo 6, poucos capítulos, 3 capítulos apenas, desde a queda até o capítulo 6, lá diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. De tal forma o homem se encontrava corrompido pelo pecado. De tal forma ele tinha perdido o alvo, ele tinha errado o alvo, na sua tolice. Então ele se corrompeu em razão disso. Então aqui há uma lei inquebrável. Se semeamos na carne, irmãos, nós vamos colher o fruto da carne, corrupção. Se semeamos no Espírito, nós vamos colher vida eterna. Não dá para zombar de Deus. Como é que o Evangelho deve ser pregado? Antes da gente entrar em Abraão, como é que o Evangelho deve ser pregado? Levando em consideração essa lei da semeadura. Tem muita gente que prega o Evangelho, digamos assim, água com açúcar, Olha, Deus ama você demais. Olha, você é uma pessoa amada por Deus, você precisa se aproximar dele, você tem que aceitar ele. Esse é o Evangelho água com açúcar. Porque o Evangelho que se chama Boas Novas, o Evangelho da Graça, ele nunca começa por aí. Como é que começa o Evangelho? Romanos: a ira de Deus se revela do céu contra toda perversão e iniquidade. Paulo, Martinho Lutero, se não me engano, ele dizia que a carta aos Romanos era uma espada na sua mão contra as heresias pregadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque ali diz que os historiadores, os eruditos da palavra dizem que o Romanos é a carta do Evangelho eterno, é a revelação do Evangelho eterno. Porque Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho,
porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Aí ele começa no ato seguinte: a ira de Deus se manifesta nos céus contra toda iniquidade, contra toda corrupção. E ele gasta, irmãos, algo em torno de 3 capítulos mostrando a condição caída do homem. Os homens amaram mais, as suas paixões do que a Deus. Por isso Deus os entregou às suas cobiças, Aí vai falar do homossexualismo, vai falar da idolatria, vai falar de uma série de questões que são os frutos pelo fato dos homens terem amado mais as suas cobiças e rejeitado a Deus. Como os homens mudaram o foco, rejeitaram Deus, Deus permitiu que eles andassem no seu caminho. E os frutos são manifestos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A palavra diz que Deus olhou dos céus para ver se encontrar alguém que fazia o bem, não achou ninguém, porque os pés dos homens são velozes para derramar sangue, porque o homem é inventor de males, ou seja, o homem está sempre inventando uma coisa a mais que desagrada a Deus. Parece que é uma fábrica infinita. O Evangelho começa sendo pregado desta forma. Não é uma água com açúcar, é mostrar quem nós somos, cegos de nascença, cegos por nascimento. Pois o Espírito de Deus veio para quê? Vejam, vocês lembram lá? Convencer do que primeiro? Do pecado. O Espírito de Deus não vem convencer que Deus te ama, que Ele quer o seu melhor. O Espírito de Deus vem convencer do pecado, aí depois da justiça e depois do juízo. Mas ele começa por onde tem que ser começado, pela nossa condição caída, pelo fruto de se semear na carne e colher corrupção, a lei da semeadura. Então eu vou parar por aqui hoje. Na próxima reunião nós vamos pegar um exemplo, o primeiro exemplo bíblico, Abraão, e vermos como esta lei é algo vivo e real na vida dos filhos de Deus. O Senhor diz assim: aquele que está de pé, veja que não caia. Hoje o cristão, parece, todos nós, que não temos uma adequada visão da gravidade do pecado na vida do homem, do estrago que isso faz, de quão terrível isso é. Então a gente leva assim, sabe? Vai uma vida cambaleando, igual criança, sabe? A criança anda um pouquinho e cai, aí depois levanta de novo, anda um pouquinho e cai, batendo cabeça por aí. Não há um arrependimento verdadeiro, porque não se tem uma visão clara do que é o pecado para Deus e do que é o pecado como consequência nas nossas vidas. Então, com a ajuda do Senhor, peço aos irmãos que estejam orando. Na próxima quarta-feira, se o Senhor permitir, nós vamos ver um pouco desse reflexo na vida de alguns, digamos assim, personagens da palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos estar agradecendo ao Senhor também pela vida do Hugo, que passou por um procedimento também, cirúrgico, e deu tudo certo, me parece. Ele mandou a mensagem. Então vamos orar também ao Senhor pela recuperação do nosso irmão. Oi? Irmão Félix está internado em Samar, é verdade. Irmão Félix? Ele tem que se manter a noite. Amém. Tem mais alguém que tem um pedido de oração? Você tem? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor pela Tua palavra. Aquela medida, Senhor, que o Senhor separou para cada um de nós. Trabalha ela em nossos corações. Que esta medida seja o objeto da nossa reflexão, Senhor, da nossa meditação na Tua presença. Senhor, que bom que podemos ser julgados pela Tua palavra e disciplinados por ela, exortados neste tempo, para que nós não nos extraviemos e não nos percamos e experimentemos, Senhor, a consequência da disciplina do Reino. Senhor, com a disciplina que o Senhor nos dá também capacidade de suportarmos e vermos o Teu propósito nisto.
Obrigado pela tua palavra, que ela seja o alvo da nossa meditação. Também queremos colocar diante do Senhor, inicialmente em gratidão, a vida do Hugo. Ele sofreu um acidente de moto. Graças ao Senhor, as consequências não foram mais terríveis. E hoje ele passou por um procedimento, Senhor, e nós te agradecemos, porque tudo transcorreu na normalidade. Senhor, toma nas tuas mãos a vida do teu filho, se revela a ele cada dia mais, Senhor. Da mesma forma, queremos colocar a vida do Félix. Senhor, há muitos anos o Félix padece de uma enfermidade terrível. Senhor, conceda graça a ele, que em meio a esta doença terrível, ele possa ver o Senhor. E o Senhor seja o objeto de alegria, de descanso, de regozijo do nosso irmão. E no teu propósito, Senhor, segundo a tua vontade, porque sabemos que o Senhor tem poder para isso. Se o Senhor assim o quiser, Pai, suplicamos pela cura na vida do nosso irmão. Desde que esta cura, Senhor, seja um testemunho para a glória do Senhor. E que o nosso irmão possa se voltar para o Senhor e ser um instrumento útil nas tuas mãos. É o que nós rogamos ao Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.